a empresa não violou o direito do consumidor. O que é essa categoria? Aqui são casos excepcionais, né? De quando a empresa não é responsável, inclusive solidariamente, pelo problema. O que isso quer dizer? Eu recebi uma reclamação do meu consumidor, mas ele está falando que foi a entrega, e a entrega foi meu parceiro. Um exemplo. O parceiro ele faz parte ali do processo da jornada do consumidor com você. Então você foi solidariamente responsável ali também pela entrega. Por mais que não seja você diretamente, sim, um parceiro contratado. E quando a gente identifica que o problema não foi ocasionado pela empresa, nem solidariamente, a gente também pode anular essa avaliação, tá? Então, quando o consumidor fizer a avaliação, vocês terão também os 30 dias corridos para solicitar a anulação daquela nota, igual acontece ali na reclamação de terceiros. Então, casos em que a empresa não é responsável, né, inclusive solidariamente. Determinações de órgãos regulamentadores, né, principalmente bancos, saúde, e entre outros. Então ali a gente tem essas definições governamentais, decisões judiciais e outras instâncias. E quando que a empresa é responsável, né? Como eu comentei, quando existe um parceiro no meio do caminho, quando você tem ali o barulho, como o Rose comentou ali, também não cabe aqui, não violou o direito do consumidor, e a gente aceita quando ele é causado unicamente pelo consumidor. Exemplo, mau uso de aparelho, eu derrubei meu celular, quebrei a tela, a empresa não é responsável, isso é considerado em mau uso. Como que a empresa informa isso para a gente? Também na resposta pública. Quando o consumidor envia o celular para vocês, vocês efetuam uma análise técnica e tem aquele técnico, né? Encontramos ali mau uso daquele aparelho e a gente vai anular essa avaliação. E aí precisa, principalmente, seguir o fio ali também da reclamação. Que se o consumidor não informar também, que não deixar muito claro que caiu, por exemplo, pode acontecer também uma divergência. Quando o reclamante se nega a ser atendido pela empresa, o que é muito frequente é ele se recusar a levar o aparelho ou o automóvel até o lugar de reparo, e aí isso precisa estar muito claro na resposta pública também, tá? Porque geralmente ele vai publicar a reclamação, vai falar para vocês ali no privado que ele não quer levar, e aí vocês, com cuidado, né, não vai... a gente sempre fala para não entrar num embate com o consumidor na resposta pública, e aí nesse caso vocês vão responder falando que para entender o problema e buscar a solução, é necessário que o consumidor leve o seu equipamento, o seu veículo até uma agência autorizada, né, para que vocês consigam analisar. E aí, se ele avaliar ali falando que não acha correto, que vocês deveriam ir até a casa dele, que ele não vai levar, ou seja, ficou muito claro que ele está recusando esse atendimento, nós também podemos anular essa avaliação, tá? Quando esse consumidor ele não consegue comprovar a relação ou a prestação de serviço, tá? E também, né, quando sem problema ou objetivo ou dano ao reclamante. Então, se aquela reclamação não leva nenhum dano para ele diretamente, também é possível essa anulação. O que são os pontos importantes aqui do processo de moderação? Quando vocês solicitam a moderação para a gente sempre vai olhar para o conteúdo público. Então, como o Ozzy comentou, mensagem privada, e-mail, nós não temos esse acesso. E como eu comentei lá no começo, nós atendemos a moderação de conteúdo para 600 mil empresas cadastradas no site. E nem todas elas utilizam o Hugme. Então não seria justo ali com elas a gente analisar a mensagem privada de Hugme e não analisar o conteúdo privado de e-mail, por exemplo, das demais empresas. Então, para ser igual para todos nesse sentido, a gente sempre vai analisar o conteúdo público da reclamação. E aí a gente desconsidera qualquer outra situação. A consideração final da empresa é válida? Não. Por quê? O posicionamento da empresa pode acontecer na resposta pública e nas réplicas. Uma vez que o consumidor avalia essa reclamação, ele encerra o atendimento. Então, a gente vai analisar até o fechamento da reclamação.
Muito bem. E aí, quais são os motivos de negativa de moderação da categoria ANVDC, que também é a Empresa Não Visora do Consumidor, de forma resumida, porque esse nome de categoria é muito gigantesco. O primeiro deles, gente, é a resposta pública da empresa não condizente com o pedido de moderação. Não adianta vocês explicarem pra gente, tintim por tintim, lá no processo de moderação, explicar datas, falar tudo o que aconteceu, se na resposta pública vocês colocam lá: prezado David, encaminhamos um e-mail para você com mais informações, atenciosamente. A informação não está clara no conteúdo público. É necessário que vocês coloquem o máximo de detalhes ali para atendimento do seu cliente, e não é importante só para o processo de moderação. O David vai falar um pouquinho disso mais à frente, mas a informação que está pública no nosso site é para qualquer usuário que está pesquisando sobre vocês. Então, quanto mais clara a resposta, é até melhor para talvez um autoatendimento e até, quem sabe, evitar reclamações. Depende do usuário. A questão de apresentar falha de atendimento da empresa. Então, sempre que o consumidor mencionar de forma pública que ele tentou contato, não conseguiu, mandou e-mail, não teve resposta, ligou e desligaram na cara dele, qualquer situação como essa, a gente realmente não tem como fazer o processo de moderação, porque a ideia da categoria é entender se a empresa não violou o direito dele. A partir do momento que ele tentou contato com vocês para resolver e ele não conseguiu, então, obviamente, já entra ali em contradição com a própria categoria, tá bom? Seguindo aqui, divergência de informações. Nós somos extremamente ali necessários do conteúdo público que está no nosso site. A gente não pode, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente, analisar nenhuma situação fora do conteúdo público, seja por e-mail, seja no pedido de moderação, ou seja por WhatsApp ou qualquer outro canal. Então, sempre que tiver alguma divergência entre o que o consumidor está mencionando e o que a empresa está mencionando, a gente não vai ter como decidir quem tem razão. E aí, nesses casos, a moderação não poderá ser aceita, tá bom? Análise de mérito sobre a situação, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A necessidade de interpretação, análise de cláusulas contratuais e termo de uso. Gente, cada empresa tem suas próprias regras, tem a forma como funciona e fica, assim, virtualmente impossível da gente saber todos os processos de vocês e, principalmente, saber se todos os processos de vocês foram feitos da forma mais adequada e não podem ser discutidos em juízo. A gente não tem como ter esse tipo de ciência. Então, nesses casos, a gente não tem como fazer o processo de moderação sobre essas situações que o consumidor questiona sobre cláusula contratual ou qualquer informação a respeito disso. Por último, o fato da empresa ter resolvido o problema também não caracteriza como passivo de moderação, porque, querendo ou não, a reclamação só existiu a partir de um problema. E aí colocaram uma pergunta aqui para mim: caso o cliente tenha bloqueios por ordem judicial, podemos moderar? Se sim, como? Vocês não vão conseguir moderar diretamente, assim como o pedido de moderação, porque nesse caso, por ser uma ordem judicial, a gente vai ter que verificar a informação do processo. E aí você tem que encaminhar esse processo para a gente analisar. E é importante que a informação do processo tenha lá a informação como tratativa de julgado finalizado a favor da empresa e que o conteúdo do processo seja referente a um conteúdo público que tem em nosso site. Caso contrário, a gente não tem como linkar uma coisa com a outra. E aí vocês podem encaminhar essa informação por e-mail para a gente e a gente consegue sim fazer a atuação. Nesses casos, a gente nem vai moderar com o processo de anular. A gente vai desativar a reclamação porque ela já foi discutida em juízo e já foi definido que a empresa não teve culpa. Então, nesse tipo de situação, a gente desativa a reclamação, tá certo? E aí, só um ponto que não está aqui, mas que também é super importante mencionar, que alguns de vocês perguntaram, a gente também não vai ter como fazer o processo de moderação se for uma situação que vocês não conseguiram contato com o reclamante para alguma informação a mais, para fazer a tratativa. Ainda que vocês não consigam contato para fazer ali a verificação, a reclamação só existe a partir de um problema. E é isso que a gente leva em consideração quando verifica o conteúdo público. Então, vamos supor, o David está com um problema, ele menciona que teve um atraso na entrega. A informação que ele vai colocar na reclamação já é sobre um problema com a empresa. E a partir desse problema, caberá à empresa fazer a tratativa. O David vai explicar um pouquinho mais sobre as possibilidades de tratativa, mas se for uma situação que eu preciso moderar porque eu não consegui falar com o consumidor, a gente vai fazer o processo de negativa desses pedidos.